Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos fazer um balanço do BRICS, o grupo econômico formado por 5 países considerados emergentes, incluindo o Brasil. A 11ª reunião da cúpula aconteceu em Brasília, no final de 2019. Veja na reportagem. BRICS é uma sigla formada pelas letras iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China e S de South Africa, ou África do Sul. O grupo de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico foi criado em 2006. A África do Sul foi admitida em 2011. Ao final da cúpula do BRICS, realizada no Brasil e que reuniu os 5 países membros, foi assinada a chamada Declaração de Brasília. A declaração tem 73 tópicos sobre o futuro do grupo econômico e da política internacional. O texto foi assinado pelos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, da Rússia, Vladimir Putin, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, da China, Xi Jinping e pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Entre os principais pontos do documento estão o compromisso com as metas de redução das emissões de carbono fixada a partir do Acordo de Paris, a reforma abrangente das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança, a necessidade de fortalecer e reformar o sistema multilateral, incluindo o ONU, OMC, FMI e outras organizações internacionais, a preocupação com a possibilidade de uma corrida armamentista e, na economia, a defesa de mercados abertos, comércio justo, imparcial e não discriminatório. Para debater o assunto, nós convidamos Daniel Amin, doutor em Direito Internacional, e Carlos Henrique Canezin, PhD em Relações Internacionais. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Eu começo com você, Daniel. Esse BRICS tem uma função econômica ou é mais um grupo voltado para a diplomacia, geopolítica? Qual é o objetivo desse grupo? Eu agradeço desde já o convite. Os BRICS, claro que têm uma função econômica. Me parece que eles têm uma função bastante ampla, não só econômica, como também no âmbito da diplomacia internacional. Mas também é verdade que me parece que é um grupo algo artificial. E digo isso por quê? Porque o mundo mudou muito nos últimos anos. Os momentos de desenvolvimento dos países que compõem o BRICS são momentos distintos. Afinal de contas, a gente tem como membro dos BRICS uma ex-grande potência mundial, antiga União Soviética, hoje Rússia. Nós temos uma potência atual, que é a China, e que sempre se entendeu potência, então não é só atualmente que ela é potência, mas ela sempre se entendeu como tal e continua se entendendo, e hoje, efetivamente, ela exerce esse papel. Nós temos a Índia, que é uma potência emergente regional e com um crescimento muito grande econômico, com previsão, hoje já, talvez qualificada como a 5ª maior economia do mundo. Nós temos a África do Sul, que tem talvez uma facilitação para acesso a mercados, na medida que ela tem uma formação anglo-saxônica e que o mundo hoje ainda, não sabemos por quanto tempo, mas ainda é um pouco pautado pela pauta anglo-saxônica, em virtude dos Estados Unidos. Finalmente, nós temos o Brasil, que é uma potência regional, que exerce esse papel de potência regional, que tem relevância no mercado mundial, porque é uma economia muito grande também, uma população muito grande. Então, muito bem. São momentos distintos dos 5 países que compõem os BRICS, mas é um bloco relevante no mundo, é um bloco que compõe as grandes economias emergentes do mundo e que já conseguem trazer um novo equilíbrio na ordem internacional, conseguindo se posicionar meio a meio com o mundo desenvolvido. Já volto contigo. Esse grupo é homogêneo? O Brasil está no nível da África do Sul, está no mesmo padrão da Índia, está mais próximo da Rússia, sabemos que está bem distante da China. Como é que você vê esse grupo? A funcionalidade do grupo? Bom, eu concordo com o meu colega, o professor Daniel, no sentido de que é um bloco heterogêneo, de fato, ele é heterogêneo em vários sentidos. Para entender o BRICS é necessário entender a sua multidimensionalidade. Existe aí uma dimensão política, uma dimensão econômica e uma dimensão securitária, né, da atuação na política externa desses estados, e em cada uma delas nós teremos arranjos distintos. Se nós olharmos para a Índia, Brasil e África do Sul, precedendo ainda a formação dos BRICS,
em 2006, nós tivemos em 2003 a formação do IBAS, do Fórum IBAS, né? Índia, Brasil e África do Sul, que era um fórum, uma coalizão das 3 grandes democracias multiétnicas emergentes no sistema internacional depois da Primeira Guerra, depois da primeira década do fim da Guerra Fria, e que se viam, né, reciprocamente como partilhando aspirações da sua reinserção nesse novo sistema internacional que eram convergentes. Já no caso da Rússia e da China, de fato são países que, embora sejam economias emergentes, do ponto de vista securitário, são potências estabelecidas no sistema internacional. O que você quer dizer com do ponto de vista securitário? Da governança da segurança internacional que surge no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos o Conselho de Segurança, nós temos um pequeno clube de grandes potências que, de uma forma apartada do sistema multilateral e da própria representação da Assembleia Geral das Nações Unidas, decidem, em última instância, sobre a governança da segurança internacional. E a China e a Rússia, enquanto debutária da União Soviética, sempre fizeram parte desse clube privilegiado. Portanto, embora economias emergentes, são potências estabelecidas desde o pós-Segunda Guerra Mundial, com a construção das instituições de Bretton Woods e do próprio sistema ONU. Então, já de início, nós temos características muito distintas entre Índia, Brasil e África do Sul e Rússia e China. Agora, do ponto de vista econômico, que é a racionale por trás da proposta de uma categoria analítica chamada BRIC, como ela foi proposta, né, originalmente pelo economista-chefe do banco de investimento Goldman Sachs, o Jim O'Neill, ela fazia todo sentido do ponto de vista econômico. O que é que esses países, né, a essa época, em 2001, ainda não se falava em África do Sul, mas o que é que Brasil, Rússia, Índia e China tinham em comum do ponto de vista econômico? Eram economias emergentes com taxas de produtividade muito semelhantes. Até hoje, Brasil e China têm, do ponto de vista da produtividade total de fatores, taxas bastante semelhantes. Não de crescimento, eu já volto Não contigo. De crescimento, claro. Não de crescimento. Eu vejo um grupo bastante heterogêneo. Ter o Brasil discutindo com a China, ou ter o Brasil discutindo com a Rússia, vamos dizer, a questão espacial, ter o Brasil discutindo com China, Rússia e Índia, coloca o Brasil quase fora do BRICS. O Brasil está muito distante desses países, ou não? Não, isso sim. Mas assim, por outro lado, a gente tem temas que são temas que interessam a todos e que são transversais. Por exemplo? Por exemplo, segurança alimentar, produção de alimento. Todos eles são dependentes, de certa forma, de uma pauta de produção alimentar que o Brasil desenvolve. E eles são dependentes porque eles não são autossuficientes. Todos os demais membros, eles são obrigatoriamente importadores e importadores do Brasil. Nós poderíamos dizer que a China hoje é economicamente um Estado liberal, mas internamente é um Estado extremamente conservador e autocrático até. Esta falência se deve a quê exatamente? Ao modelo liberal? Eu começo com você e depois eu passo a bola para você. Perfeito. Bom, essa é uma pergunta bastante instigante, porque ela nos faz refletir sobre o que é o sistema internacional do pós-Guerra Fria, ou o que não é o sistema internacional do pós-Guerra Fria. Eu acho que os estados, em geral, tinham uma identidade muito mais clara no período que percorre aí a segunda metade do século XX, né, do pós-1945 até aproximadamente 1992, com a queda formal da União Soviética, que era ou eu estou sobre a órbita soviética e, portanto, sou um país comunista e adoto não só um modelo de Estado e um modelo de desenvolvimento comunista, mas pertenço a um sistema, um subsistema internacional com regras e características distintas, muito bem definidas. Portanto, a minha identidade advém daí. E, do lado ocidental, eu sou um país capitalista, liberal, sobre a égide, né, do guarda-chuva de segurança norte-americano e, portanto, a minha identidade está dada no sistema. Com o fim da Guerra Fria, essas identidades
automáticas desaparecem. E esses estados, principalmente os estados emergentes e, eu diria, com uma dificuldade adicional aos estados que estão efetivamente democráticos e que têm sistemas políticos mais abertos à participação popular, como é o caso do Brasil, da África do Sul e da Índia, eles se veem numa crise de identidade, né? Quem sou eu no mundo hoje? E é uma crise de identidade tanto do Estado, né? Antes não havia uma opção, né? Antes, ou eu estava na órbita soviética, eu era um Estado comunista, ou eu estava na órbita norte-americana, eu era um Estado capitalista. Você tinha uma opção. Hoje é que você não tem. Só tem o modelo. Pelo contrário, você não... Na verdade, eu acho que hoje nós vivemos um conflito, Bob, que é um conflito amplo. Por quê? Porque eu não posso dizer que hoje vivo uma crise do Estado liberal. Porque se eu for entender dessa forma, bom, então eu poderia entender tranquilamente o conflito do Chile. Mas eu não poderia entender o conflito da Bolívia. Então, na verdade, eu acho que não cabe aí. Eu acho, aí você vai dizer para mim, Daniel, mas isso pode ser um conflito regional, de um espaço territorial regional. Não, porque aí eu vivo o conflito em Hong Kong. Então, na verdade, ou eu vivo o conflito na França. Então, na verdade, me parece que a população, ela se encontra num momento que ela está insatisfeita com tudo o que está posto, seja de uma vertente ideológica mais à esquerda ou de uma vertente ideológica mais à direita. Eu acho que a população está insatisfeita de uma forma geral. Na verdade, eu acho que a população está insatisfeita com um modelo de representação indireta. Então, é um modelo que hoje não representa, me parece, o anseio da população mundial em geral. Eu vou fazer uma pausa. Eu estou achando ótimo esse tipo de discussão. A gente volta no segundo bloco. Você continua com isso e depois eu te provoco mais um pouquinho, tá bom? Perfeito. Não vai embora. A gente volta daqui a pouco. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre o BRICS. Daniel, quando nós saímos do primeiro bloco, você estava fazendo comentários sobre a mudança que o mundo está vivenciando hoje em relação a alguns aspectos e que isso também atinge o BRICS e outros organismos. Bom, então, retomando a ideia, eu diria que o mundo hoje ele passa por um momento de inflexão, na medida em que a população em geral, e aí, como eu já dizia, não me refiro aqui a questões ideológicas, independente da cor ideológica, porque me parece que a população em geral, ela está insatisfeita com a forma de organização do Estado. Seja com a forma de organização representativa, com representação indireta, seja através da composição dos partidos políticos. Então, está claro em toda a movimentação mundial, em diferentes partes do mundo, de contestação e insatisfação popular, tanto à esquerda quanto à direita. Você acha que o empate que teve na eleição do Uruguai já é um sinal disso? Eu acho que é um sinal claríssimo. Claríssimo disso. Eu acho partido de esquerda, o outro de centro-direita, empataram praticamente. É um sinal claríssimo. É um sinal claríssimo disso. Eu acho que a gente está percebendo isso hoje no Uruguai, no Chile, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, e aí só na América Latina? Não, na França, no norte da África, tivemos há pouco tempo atrás, na Ásia, com Hong Kong, então no mundo no Iraque, em geral. No Iraque, acabou de sair. No mundo em geral, no Líbano, que o primeiro-ministro saiu, que tem uma composição também muito delicada de composição de partes e de interesses político-religiosos. Para não falar do Reino Unido. Para não falar do Reino Unido e do Brexit. Então, no mundo nós estamos vivendo isso. E isso me parece, sinceramente, Bob, que é uma demonstração da insatisfação da população com a forma de organização do Estado e de participação cidadã. De alguma forma, o cidadão, me parece, que ele voltou a ter um anseio de participação. E o desenvolvimento tecnológico e o acesso à informação permite essa participação. Muito bem. Mas aí eu poderia estar fugindo do tema, porque você está falando de organização de Estado. E agora aqui nós estamos falando de organismo internacional e blocos regionais. Bom, mas se o cidadão não está satisfeito com o Estado que está próximo dele, muito mais insatisfeito e inexistente para ele é todo e qualquer organismo internacional. Então, eu vejo, na verdade, que nós estamos partindo para um novo momento de organização do mundo, que o multilateralismo, me parece,
começa a perder relevância. Então, começam os organismos multilaterais a perder relevância e passa a ganhar relevância a atuação dos estados nacionais, não nacionais no sentido de nacionalismo, mas nacionais no sentido de independentes. Atores independentes com atuação internacional. Eu voto contigo. Estados nacionais e ultranacionais. A diferença e os riscos. Bom, eu primeiramente gostaria de falar em estados soberanos, né? Porque o estado que atua nas relações internacionais é necessariamente um estado soberano. E a soberania significa que existe uma hierarquia máxima naquele sistema político doméstico e que, portanto, esse estado não se submete à soberania externa de ninguém, né? Então, as relações internacionais requerem a existência de pelo menos 2 estados soberanos. Se não há 2 soberanias num sistema internacional, não há sistema internacional porque não há o outro. E não há barganha, não há as relações internacionais com o outro. Então, é dicotômico porque, de fato, nós vivemos uma crise do Estado, e uma crise eu não diria apenas democracia representativa, porque se olharmos, né, aqui, voltando aos BRICS, para a Rússia e China, que claramente não são democracias representativas, nós vemos também movimentos de contestação e movimentos pedindo abertura política e maiores liberdades. Então, eu não diria que é uma crise da democracia representativa, mas é uma crise do Estado enquanto representação do interesse social. E aí, cada sociedade vai buscar os mecanismos que entende sejam mais eficientes, eficazes para levar adiante o seu anseio de representação social a partir do Estado. Isso vai resultar em experiências distintas que estamos ainda por ver, né? Tanto na Rússia quanto na China, quanto nos Estados soberanos democráticos, né? Que são os UIBAs, Índia, Brasil e África do Sul. Então, sim, vivemos um período, né, de fragilidade doméstica do Estado e das suas estruturas, ao mesmo tempo que na seara internacional, na política internacional, vemos um ressurgimento do Estado soberano, ou seja, do Estado territorial, enquanto um ator relevante das relações internacionais, e o BRICS, particularmente como uma coalizão de Estados soberanos, né? O BRICS não é uma organização internacional, ela não tem personalidade jurídica de direito internacional público, ela não tem, a não ser pelo novo Banco de Desenvolvimento, uma institucionalidade formal, ela é uma coalizão de países que depende de uma barganha intergovernamental contínua e de coordenação da política externa desses estados para levarem adiante uma determinada agenda nesse sistema internacional. A Carta do BRICS. Acabou a reunião em Brasília e aí publicaram uma carta. Essa carta falava de alguns assuntos, incluindo meio ambiente, o mundo digital, uma agilidade maior com esse fundo. Existe um fundo. Fala um pouquinho sobre isso, Daniel. Muito bem. Então, partindo daquilo que a gente vinha discutindo, dentro daquela contextualização do que discutimos até agora, me parece que o Estado perde relevância no âmbito interno. O Estado passa a ganhar alguma relevância no âmbito internacional como representação da vontade da cidadania, ainda que não represente internamente. Mas aí tem um detalhe, os organismos multilaterais perdem relevância, porque a cidadania já não se preocupa muito com a manifestação de um organismo internacional. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vivemos? Nós vivemos uma interação enorme no âmbito econômico. Por que vivemos? Porque, por mais que os estados pretendam, e pretendem com frequência, colocar barreiras para o fluxo de comércio, ainda assim o fluxo de comércio continua acontecendo. Ainda assim o fluxo de comércio continua crescendo. Ainda assim nós temos hoje atores que são atores privados e que muitas das vezes têm uma relevância econômica maior do que os estados. Isso me parece, na verdade, que nós estamos chegando, Bob, num momento que a representação da cidadania, mesmo no âmbito internacional, não se fará mais por representação de Estado. Bom, como seria isso? Quando eu olho, eu vou te dar um exemplo claro, tem um aluno meu de doutorado, que outro dia desse ele estava na sala de aula no doutorado, dizendo para a gente o seguinte, que ele compra terno hoje
só na Tailândia. E que tem um sistema que ele, através da internet, ele manda medida, escolhe, não sei o que e tal, os caras mandam a amostra para ele e ele paga o terno no Brasil. E o terno ele paga no Brasil e custa mais barato que é feito no Brasil. Nós temos inúmeros mecanismos de barreira tentando proteger não a indústria nacional, mas a indústria instalada no Brasil, porque esse discurso de indústria nacional é uma coisa um pouco já ultrapassada, porque eu não sei se ela é nacional, eu não sei mais de onde é o capital. Mas a indústria instalada no Brasil, vários mecanismos de proteção dessa indústria. E ainda assim, por uma interconexão que hoje nós temos em função do desenvolvimento tecnológico, ele consegue fazer isso. Ele, e não só ele, o mundo consegue fazer isso. Então o que eu estou dizendo com isso é, eu dei um exemplo para dizer o seguinte, a interconexão das pessoas hoje sobrepõe a vontade do Estado. Eu tenho um Estado totalitário que muitas vezes quer impedir essa interconexão e ainda assim esse Estado totalitário, seja onde for, ele não consegue impedir, porque a cidadania ultrapassa esse totalitarismo. A Primavera Árabe, por exemplo, foi um exemplo. caso... Hong Kong é outro exemplo, Sim. nesse momento. Sim. O Chile, em tese, poderia ser outro, ou seja, não tem um viés ideológico. As pessoas não estão indo ao parlamento, estão indo para a internet. Para a internet, para discutir os temas e tentar, a partir daí, a sua interlocução. Muito bem. Qual a relevância do organismo internacional nesse âmbito? Me parece, e aí, mesmo que ele não tenha personalidade jurídica, os BRICS não têm, como a União Europeia não teve durante muito tempo e ainda assim ela existia no mundo material, é exatamente a mesma coisa que acontece com os BRICS, ainda assim, os BRICS necessitam, de alguma forma, de encontrar agendas comuns, porque eles sabem, os países que compõem, sabem que nesse momento ele funciona como um mecanismo de proteção para o seu próprio desenvolvimento. Então, se a gente pegar a agenda tem 70 e não sei quantos pontos, mas tem muitos pontos que são pontos transversais e que realmente interessam àqueles 5 países e os grupos que os compõem e a sociedade que os compõe. Um exemplo é a questão da tecnologia de 5ª geração, 5G, que vai trazer a internet das coisas. E quem detém o maior poder hoje de pesquisa nisso é a China, tá certo? O Brasil precisa da China para estabelecer essa conexão em nosso país, muito embora haja o peso da mão e dos pés dos Estados Unidos contra esse negócio. Comenta isso para mim. Como é que se sai dessa armadilha? Bom, essa é uma armadilha para o Brasil, tanto quanto é para os Estados Unidos, né? Porque, assim como nós podemos pensar na categoria analítica do BRICS, né? Há um conceito que eu gosto bastante também, do professor Neil Ferguson, que é chimérica, né? Chimérica. China sim, mais sim, né, sim. América. E, de fato, se nós pensarmos no principal eixo de investimentos e de comércio internacional no mundo global, nós estamos falando de China e Estados Unidos, né? E, embora se acredite, pelas projeções, que em volta de 2035, 2037, a China vai ter se consolidado como a maior economia do mundo, há uma interdependência complexa dos setores, né, dessas economias, que fazem com que oferta e demanda em ambos os lados, né, se puxem uns aos outros reciprocamente. Investimentos, né? Exato, o fluxo de investimento, o fluxo do comércio. Então, embora a China vá ultrapassar economicamente os Estados Unidos como a maior potência econômica, os Estados Unidos, né, enquanto mantiverem essa relação quase que simbiótica com a China e a China com os Estados Unidos, vai continuar sendo a segunda maior economia do mundo. No caso do Brasil, ainda dentro do BRICS, até que ponto os Estados Unidos pode pressionar o Brasil a não cumprir uma agenda dentro do BRICS e uma agenda hoje necessária ao país? Eu volto a mencionar dois temas, o tema ambiental e o tema da internet, o tema de tecnologia, Perfeito. 5G. Perfeito. Primeiro, assim, eu gostaria de deixar claro que o Trump foi eleito porque ele representa majoritariamente o voto norte-americano. Indireto. Indireto. Um sistema de representação indireta. Aquele que você falou que está caindo. Mas representa. Sim. Né? Ele ganhou a eleição. Sim. Então, assim, efetivamente ele representa aquela intenção. Sim. Tem uma agenda, me parece, agressiva no âmbito internacional, mas também concordo plenamente com o Carlos que é uma agenda agressiva para efeito de venda interna. Tá. Porque, no fundo, se a gente for analisar
quais foram as grandes transformações do mundo nesse período, a partir do momento da atuação do Trump, elas não são tão grandes assim. Ocorreram as transformações, mas elas não são tão grandes assim. O que aconteceu, me parece, na medida que o tempo passa, vai ficando claro uma primazia da vontade nacional em detrimento de uma integração de vontade internacional. O que eu quero dizer com isso? Lá nos anos 90, final dos anos 90, até antes do 11 de setembro de 2001, e eu acho que tudo tem a ver com esse ponto também, que foi um ponto de inflexão do desenvolvimento, 11 de setembro de 2001, atentado às Torres Gêmeas, nós imaginávamos no mundo que nós partiríamos para uma grande aldeia global, onde todos viveríamos felizes e alegres para sempre, e de mãos dadas. E que isso era uma ilusão, ou que isso não se confirmou, ou que não se confirmou ainda. É um contrassenso, porque ao mesmo tempo que eu vejo uma sociedade que me parece cada dia mais globalizada enquanto indivíduo, eu tenho movimentos contrários ou de reação ao que está posto em diferentes partes do mundo, com diferentes matizes ideológicas. Então, realmente me parece que nós estamos vivendo um crescimento exacerbado do individualismo, o que seria, em tese, bom para aqueles que acreditam num modelo mais livre de expressão. Por outro lado, eu tenho o fortalecimento do Estado, porque o Estado tenta, de alguma forma, impedir as trocas comerciais, a ampliação das trocas, o multilateralismo. Me parece uma contradição. A realidade internacional já não representa mais como representava nos anos 80, como representava nos anos 90, como representava no início do século XXI, já não representa mais o anseio da cidadania. Infelizmente, eu tenho que terminar o programa. Nós poderíamos falar aqui horas. O assunto está muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.